Então vamos lá, minha gente. Olha o John chegando aqui para dar. Tudo bom, John? Vamos lá, uma aulinha aqui, meu filho? Então vamos lá, minha gente. O EJA, aí, uma que não é do Enem, certo? Mas é uma questão bastante interessante. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui trazendo essa questão em forma de protesto. Muito triste, porque a Universidade Estadual do Rio de Janeiro está passando por dificuldades imensas, né? Graças à incompetência do próprio governo. Mas seja o que Deus quiser. Chega aí, meus amigos, tudo bom? Vamos lá, estudar para o Enem. Bonitas canelas, viu, John? Obrigado, cara. Então vamos lá. É porque eu parei de malhar. O código de inscrição tem 14 algarismos, tá bom, gente? 2 deles e suas respectivas posições estão indicadas abaixo. Então isso aí é um código de inscrição com 14 algarismos. Rafael, boa noite. Que coisa danada. Então você tem aí o 5, né, na primeira posição ali, o 8 na quinta posição, sexta, sétima, oitava e o incógnito ali, se eu não me engano, na 9ª posição. Considere, agora vem uma regrinha aí para a montagem desse código. Considere que nesse código a soma de 3 algarismos consecutivos seja sempre igual a 20. Então, consecutivos vizinhos. Então, qualquer 3 que a gente pegar aqui nesse código, somar dá 20. Tá bom? Por isso que é código, porque é código dá 20. Né? Mas isso foi só uma besteira que eu falei. Tudo bem. O algarismo representado por x será divisor do seguinte número. Muito bem. Então, como é que nós vamos resolver essa questão para descobrir qual é o algarismo que fica ali no lugar do x, seguindo essa regrinha, onde 3 algarismos consecutivos a soma dá 120. Vamos lá, meu amigo, mostra aí pra gente, por favor. Então veja aqui, ó. Eu peguei e preenchi os 3 primeiros espaços vazios ali com 3 incógnitas, tá bom? A, B e C. E aí, segundo a regrinha da questão, se eu pegar o 5, somar com A e somar com B, vai lá. Vai dar igual a 20, concorda comigo? E aí eu te pergunto, se 5 mais A mais B é igual a 20, quanto é A mais B? 15, né? Uma parte é 5, essa parte é 15. Então vamos lá, passa aí, meu filho. Então pronto, A mais B é igual a 15. Tudo bem? Beleza? Agora eu vou pegar o segundo, o terceiro e o quarto. O A, o B e o C. E vou somar. E tem que dar igual a quanto, segundo a regrinha da questão? 20. Muito bem. Vai lá, mostra aí pra gente. Então A mais B mais C é igual a quanto? Mas nós já sabemos que A mais B é igual a quanto? Então essa parte ali, esses 2 primeiros é igual a... E a soma total dá quanto? 20. E aí quanto é o C? 5. Oh, que maravilha. Puxa vida, que legal. Eu descobri que o C é... Vai lá, passa aí, meu amigo. 5. E aí eu vou colocar no lugar do C ali, vou colocar um 5. Vai lá, coloca aí pra gente o 5. Colocou. Colocou o 5 bem aqui. E aí quando é 5 com 8, gente? 5 mais 8. Mas aí os 3 consecutivos, qualquer 3 consecutivos nessa questão tem que dar quanto? Então se 5 mais 8 é 13, quando esse rapazinho vem aqui? Então vai lá, passa aí pra gente ver se é 7 mesmo, por favor. E aí 8 mais 7 é quanto, gente? 15. Mas os 3 aqui tem que dar 20, né? Então cadê o próximo algarismo? E aí você já matou a questão, né? É 5, 8, 7, 5, 8, 7, 5, 8, x é igual a quanto? 7. E 7 é um divisor de qual número? Passa aí, por favor. Dos itens apresentados, então x é 7. E 7, para marcar o item, vamos lá. 7 é um divisor de quem, gente? De 49, 64, 81 ou 125? 49. 49 e 7 é uma divisão exata, né? Então, resposta, item A de amor. Não é verdade? Meu mozinho está agora me assistindo pelo YouTube, a mulher que eu amo há 26 anos. Mozinho, te amo. É verdade. Muito bem, 49. Vamos para a próxima. Oh, Estados Unidos. Os Estados Unidos, né? É um país que está nos meus planos de viagem. Eu sou uma pessoa que eu planejo minhas viagens internacionais, sabe? Ano passado eu planejei que não ia para a Europa, mas deu certo. Esse ano eu estou planejando de não ir aos Estados Unidos. E se Deus quiser, ano que vem eu não vou à Ásia, certo?
O negócio é se organizar que dá certo, tá, gente? Tá dando uma maravilha. Aí depois dessa besteira, vamos lá, né? Europa, Brasil, Sistema Internacional de Unidades. Nos Estados Unidos, Inglaterra, do sistema deles. E aí aqui, nos Estados Unidos, a unidade de medida de volume mais utilizada em lata de refrigerante é a onça fluida, FLOC ali, que equivale a aproximadamente 2,95 centilitros. Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro, do mesmo modo que o mililitro é o quê? Milésima parte do litro. O decilitro é o quê? Lembra lá da minha sobrinha? Coincidência. Né? Muito bem, eu estou me soltando com esse negócio de gravação. Quando eu pegar agosto, eu vou para a Globo. Né? Muito bem. Sabe-se, né? Já disse isso, né? Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro e que a lata de refrigerante usualmente comercializada no Brasil tem a capacidade de 355 mililitros. Assim, a medida do volume da lata de refrigerante brasileira de 350 mililitros na unidade norte-americana, a onça fluida, é mais próximo de. Então ele compara aqui uma onça fluida a quanto, gente? E a minha lata está em quê? Em centilitro, mililitro. Eu vou precisar alterar para poder comparar depois com a onça, certo? O mililitro por centilitro. E do mililitro por centilitro, o que é que a gente faz, gente? São vizinhos, não são? Mililitro volta por centilitro, dividindo uma casa, dividindo por 10. Mostra aí, caríssimo colega. Pronto, ó. 355 mililitros são 3,5 centilitros. E a questão disso, que uma onça fluida equivale a quantos centilitros? E a nossa lata de refrigerante, em onça fluida, que eu não sei, mas vou descobrir, equivale a 35,5 centilitros. Tá bom? E aí é só resolver essa proporção. E esse número aqui que está dividindo, passa para o outro lado o que, gente? E vai multiplicar o número 1. Então ele fica aqui em cima. Você tem que fazer essa divisão em decimal. E aí você descobre que a latinha de refrigerante tem aproximadamente 12,03 onças fluidas. Certo? Tá bom? Só uma questãozinha de proporção mesmo. Tá bom? Maravilha. Podemos ir para a próxima. Tem próxima? Muito bem. Essa aqui é a última que a gente fez. Né? Hoje a gente descobriu que não tinha lousa. Certo? E aí preparou algumas questões aqui no PowerPoint. Eu vou fazer outras aqui nessa lousa que o colega arrumou. Né? Eu sou uma pessoa que gosta de me espalhar, vou sofrer bastante aqui. Certo? Mas vai dar certo. Nossa primeira aula de matemática aqui resolvendo questões. Eu espero que daqui para dezembro, né? Dezembro, novembro, né? A gente tenha mais. Eu quero até, já falei aqui no começo da aula, quero combinar com vocês, porque o Sebastião coloca a lista no site, e aí a pessoa que está estudando pode já ter resolvido essas questões todas. E aí ela vem aqui conferir o que já fez. Então a minha ideia é colocar uma lista de exercícios bem maior, 60, 70 questões, que graças a Deus a gente tem, e vocês depois darem a dica das questões dessas 60, 70 que querem que a gente faça no próximo aulão, que nós vamos ter, se Deus quiser. Né? E aí fica um negócio mais otimizado, aprimorado. Porque na realidade, isso aqui, na minha opinião, é um incentivo muito grande para vocês estudarem. Mas matemática e qualquer ciência, pelo menos, nas que eu conheço, a gente aprende fazendo. Então vocês têm que sentar, têm que ralar, têm que estudar, decorar a tabuada. E, né, eu sei que ficar olhando para uma pessoa bonita que nem eu é uma coisa maravilhosa, mas não vai resolver o problema do Enem de vocês não, certo? Tem que estudar, minha gente. Aqui é um incentivo. Queremos que vocês consigam, batalhem, estudem e alcancem o objetivo de vocês, tá bom? Muito bem. Acabou, foi lá, acabou, né? Então, beleza. Aí eu vou escolher agora umas questões, nós vamos ali tentar para a lousa, ver se funciona aqui nessa lousa, certo? E daqui a pouco nós vamos para casa e o restante vai ficar para vocês fazerem, depois entrarem em contato aí, tirarem dúvida e qualquer coisa, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos para essa 14ª aqui, meu amigo, dá para subir, como é que é, hein? Aqui embaixo mesmo, tem alguma rola não, né? Vai lá, melhorou, vai lá, agora consegue lá para baixo? Consegue, olha aí, puxa vida, que legal, né? Então é o seguinte, Enem 2014, um show especial de Natal, teve 45 mil ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá em um estádio de futebol que disponibiliza 5 portões de entrada, com 4 catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas passará uma única pessoa a cada 2 segundos, perdão. Né? O público foi igualmente dividido pelos portões em catracas, indicadas no ingresso para o show.
para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que comprarem ingressos irão ao show e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas indicadas. Qual é o tempo mínimo que esse pessoal vai levar para entrar nesse estádio? Tá bom? Então, questão 14ª. E aí eu te pergunto, vocês vão me ajudar, certo? Não sei fazer essa questão não. Quantos portões tem aqui, gente, que eu li ali? Quantos portões eu tô? 5 portões, né? Então você tem 5 portões. 1 portão, 2 portões, 3 portões, 4 portões, 5 portões. Eu sou frequentador de estádio, esse negócio de 2 segundos por pessoa é mó mentira, viu, gente? Quando o jogo é pesado mesmo, eu torço para a seleção, Fortaleza. Quem falar que é Série C aí, eu boto para fora da auditório, certo? É um negócio, calma termine. E aí, cada portão tem 1 catraca, 2 catracas, 3 catracas, 4 catracas, não é verdade? Então, quantas catracas tem ao todo? 20, porque são 5 vezes 4, 20 catracas. O pessoal descobriu agora no YouTube que minha letra é horrível, né? 20 catracas, não é verdade? E uma pessoa, certo? Vamos lá, ó. Você vai passar quantas pessoas nessas catracas, gente? 45 mil pessoas no total, supondo que todos os ingressos foram o quê? Vendidos. Beleza, 45 mil pessoas. Quantas pessoas em cada catraca? Não, vai lá, brincadeira. Quantas pessoas em cada catraca? São 45 mil pessoas no total? Eu tenho quantas catracas para essas pessoas passarem? Então, em cada catraca dessa, ao mesmo tempo, vai passar quantas pessoas? O que é que eu faço? 45 mil dividido por quanto? Por 20. E aí você divide aqui por 10, né? E depois divide 4.500 por 2, não é o quê? 2.000 o quê? 2.250 o quê? Por catraca. Pessoas por catraca, PP. Né? E aí ao mesmo tempo, não é verdade? Então nós só vamos contar essa pessoa. Tem uma fila aqui de 2.250, tem outra de 2.250, tem outra de 2.250. São 20 filas, a mesma quantidade, o pessoal entrando ao mesmo tempo. Então, se você descobrir quanto tempo essas 2.250 levaram para entrar, você descobre o tempo, né, de todas as outras, que é igual. Né? E aí cada pessoa dessa leva quantos segundos para entrar? E se uma pessoa leva 2 segundos, 2.250 pessoas levam quantos segundos? O dobro, não é verdade? 2 vezes 2.250. Então, vezes 2, o tempo total será de 4.500 segundos. Aí você olha para a resposta, está em segundos? Não, não está em segundos. Né? Está em hora, está em minuto. E 1 hora tem quantos minutos? E 1 minuto tem quantos segundos? Então vamos descobrir quantos minutos tem aqui dentro? Então vamos descobrir quantos minutos, né? 60 segundos, não é isso? 1 minuto? Quantos 60 segundos tem aqui dentro? 75? O senhor está só 7, dá quanto? 400 e... Está 450 sobra quanto? 30. Baixa o zero aqui. Quantos 60 tem 300? 5, né? 5 vezes 60, 300. Acabou. Então eu tenho 75 o que aqui, gente? Minutos. Eu contei 75 minutos. São os 4.500 segundos. E 75 minutos é mais de 1 hora? É mais de 2? Porque 1 hora tem quantos minutos? Então tem 1 hora e quantos minutos ali? Você tira os 60 daqui, né? Fica 1 hora e quantos minutos? 15. E qual é o item aqui da questão? É item de abacate, né? Tá bom? Entenderam aí? Tudo bem? Beleza? Uma dúvida? Pergunta, pelo amor de Deus, viu? Não vai mais não. Então vamos lá, vamos para a próxima. Eu posso apagar aqui, não tem ninguém copiando não, né? Tem que auditório é complicado por causa disso, mas vai dar certo. Então vamos apagar aqui a lousa. Essa lousa é um patrocínio de quem? Nicaésio Móveis. É verdade? Muito bem. Tomara que não desata. Muito bem, vamos aqui, qual é a outra agora?
15, né? Vamos fazer 15. Alguns eu vou pular, porque a lousa não dá condição de resolver algumas questões mais trabalhosas, e a gente também não vai ter tempo de fazer todas, então eu vou escolher as que eu sei fazer, né? Então vamos essa 15ª aí. Em 2010 nós tivemos um problema de um vulcão na Europa, né? Que lançou muita cinza na atmosfera, não é verdade? E os aeroportos foram fechados, né? Por causa do problema de invisibilidade, né? Então, em 2010, aliás, um caos aéreo afetou o continente europeu devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início deste caos, todo o espaço aéreo europeu acima de 6.000 metros estava liberado. Quer dizer, depois de 5 dias a coisa começou a melhorar, a fumaça começou a descer e o espaço aéreo ali, quase toda a Europa, estava liberado acima de 6.000 metros, com exceção da Finlândia, lá perto do vulcão. Perto desse vulcão, apenas voos internacionais acima de 31.000 pés, né, estavam liberados. Então nós temos duas grandezas aí, 6.000 metros e 31.000 pés. Considere que 1 metro equivale a 3,3 pés. Pés é uma unidade de comprimento. Qual a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente europeu? Então, nós temos na 15ª questão que calcular uma diferença. Tá? 15ª. Lá na Finlândia, nós já temos a medida na unidade que a gente quer. 31.000 pés. Um pezinho aqui. Tá bom? A outra medida, infelizmente, está em quê? Metros. Então ele quer a diferença entre essas duas medidas. Então a gente tem que alterar a unidade metro a pés. E aí ele diz aqui pra gente, graças a Deus, que 1 metro equivale a quantos pés? 3,3 pés. Tá só o pezinho, tá bom? E se 1 metro equivale a 3,3 pés, 6.000 metros equivale a quantos pés? O que é que eu faço? Multiplica apenas, né? 2 metros, 2 vezes isso. 3 metros, 3 vezes isso. 6.000 metros, 6.000 vezes isso. E aí, 6.000 multiplicado por 3,3. Tem gente que adora multiplicar por zero, né? Ou perda de tempo, né? Vai mexer no WhatsApp, pelo amor de Deus, né? Ixi, aqui a linha de zero, né? Ah, coisa medonha. Aqui você basta baixar o zero aqui, né? E aí 6 vezes 3, quanto é mesmo? 18, né? Aí 1, 6 vezes 3, 18, né? Mais 1, 19. E quantas casas decimais tem nessa conta de multiplicar aqui que nós fizemos? Só uma, né? Então você coloca ela aqui também. Então quanto é 6.000 metros em pé, gente? E 6.000 metros deitado? Brincadeira, mas vamos lá. Dá 19.800 pés. Se eu me empolgar, a besteira começa. Desculpa aí, moço, não vou cantar nada. Certo? E aí, a diferença. Quanto é que falta de 19.800 para 31.000? Hein? Se fosse 20.000 para 31.000, 11.000, com mais quanto aqui que está faltando para... Quanto? Pronto, 11.200 é a diferença daqui para cá, né? 11.200 pés. E aí, item C, tá bom? Então veja a questãozinha de mudança de unidade mais uma vez e uma diferença entre elas. Tudo bem? Essa 16 a gente não vai fazer não, né? Vocês vão tentar, depois me procuram se tiver dúvida. Vamos para a 17ª aqui, ver se ela é boa. Também, essa aqui, tranquila. Tem o problema da lousa também, tá, gente? Muito bem. Pode apagar a lousa? 17. Torneira, né? Torneira pingando. Foi a mãe que nunca brigou com vocês para dizer para fechar a torneira, né? Que a torneira está pingando, né? E eu não estou mancebado com o cara da Cagés, não. A casa da minha esposa, certo? Tá bom? Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã. Quanto tempo se passou, gente? De meia-noite às 6 horas da manhã? Porque meia-noite é o zero, né? Exatamente, 6 horas se passaram. Uma frequência de 1 gota a cada 3 segundos, né? Aquela coisa nervosa que você está querendo dormir e não consegue. Sabe que a gota de água tem um volume de 0,2 mililitros. Então,
O volume da gota, 0,2 mililitros. Muito bem. Qual o valor mais aproximado do total de água desperdiçada nesse período em litros? Qual a primeira coisa que você tem que dizer? Hein? Qual é o tempo total? Quanto? E qual é o tempo de gota em gota? E quantos 3 segundos tem em 6 horas? O que é que temos que fazer? Quantos 3 segundos tem em 6 horas? Temos que dividir, né? Toda vida que você quer saber quanto uma grandeza cabe dentro do maior, você divide. Só que um está em horas e o outro está em quê? Aí complica, né? Então, quantidade de gotas, vamos aqui, quantidade de gotas. Você vai pegar o tempo total, 6 horas, e dividir pelo intervalo entre uma gota e outra, né? Que é de 3 segundos. E aí as unidades, apesar de ser todas duas de tempo, não são iguais. E aí você vai transformar a hora para minuto. E uma hora tem quantos minutos de novo? E 6 horas tem quantos minutos? 6 vezes? Dá quanto? 360 minutos. Ainda não está bom não, porque eu quero em segundos. E 1 minuto tem quantos segundos? E aí você vai multiplicar isso aqui de novo por 60. Vai aparecer outro zero. 6 vezes 6. Vai 3. 6 vezes 3? 18. Aquele 3 que foi lá? 21, né? Então, 21.600 segundos dividido por 3. Quantidade de gotas. Quanto? 7.000 e... Fala que eu te escuto. 7.300? 7.200 gotas. Tá com a gota? Né? E agora eu quero o volume. Quanto é o volume de uma gota? Então nós vamos multiplicar isso aqui. 7.200 por 0,2. Que porcentagem, que número é esse, gente? 0,2 é a mesma coisa de 0,20. E 0,20 é quantos por cento? 20%. E 10% é uma porcentagem muito fácil de calcular, só dividir por 10, né? Quanto é 10% de 7.200? Só cortar um zero, né? Quanto é 10% de 7.200? 720. Quanto é 20%? Quanto é 20%, por favor? 1.000? Não, o dobro de 720. 1.400? 1.440. 1.440 o que, gente? Isso aqui está em mililitros, né? Então, 1.440 mililitros. A resposta está em mililitro? Não, está em litro. Mas um litro tem quantos mililitros? Então, eu vou dividir por 1.000 ali. A vírgula que está bem aqui vai 3 casas para cá e eu vou ficar com 1,44 litros de desperdício de água na sua noite. Certo? Tá bom? Entendeu? Muito bem. Vamos fazer mais umas duas, certo? Aí a gente vai parar para aqui, aí vocês vão estudar, depois mandar a dúvida, tá bom? Beleza? Escolhi outra aqui. Essa aqui é a tranquilidade, ele só quer que você aprenda a contar 2.453. Aí ele ensinou e quer que você aprendeu 3.000, isso aqui é o quê? Zero, né? 3.064. Tipo da questão que tu não deixa passar, né, Ney? Mas vamos procurar outra, vamos. Essa aqui, pronto, questãozinha boa, 19ª, né? Já ouviram falar de MMC? O que é que significa MMC? Mínimo múltiplo comum, né? Que normalmente está onde? Embaixo da escada. Fazendo o quê? Esperando o M descer. Muito bem. Então vamos para a próxima. Isso, certo? Então vamos lá. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para as escolas, certo? Este ano, o pessoal assistiu a Mulher Maravilha, né? Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna. 400 à tarde, 320 à noite. Muito bem. De um mesmo filme. Várias escolas
podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição desses ingressos. Primeiro, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Certo? Tá bom? Segundo, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Terceiro, não haverá sobra de ingressos. Ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. Entenderam aí? Beleza. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é. Então ele quer levar a menor quantidade de escola possível. Porque eu podia fazer um exagero assim à parte, e eu escolher cada ingresso uma escola. Eu ia poder contemplar 720 escolas. Não é verdade? Mas aí não tem graça. Certo? E aí eu tenho que fazer o quê? Você só pode ir para uma sessão. Tem a sessão vespertina e a sessão noturna. E você quer levar, todas as escolas devem receber o mesmo número de ingressos. Então deve ser um ingresso tal que divida igualmente 400 e 320. Por exemplo, se eu colocasse aqui 50 ingressos por escola, certo? Daria para levar quantas escolas na sessão vespertina? Se fosse 50 ingressos por escola. Quantos ingressos tem na sessão vespertina, gente? Em 400. 50 por escola. Daria quantas escolas? 8, né? Pois 8 vezes 50 é 4. O problema é que 50 ingressos aqui, né? Dá para levar quantas escolas? Aí não dá. Por quê? Porque não é uma divisão o quê? Então eu tenho que escolher uma quantidade de ingressos por escola que seja uma divisão exata, tanto por 400 quanto por 320. Certo? Então é um divisor comum. E de preferência, o maior. Certo? O maior divisor comum. Porque o 2 é um número que divide 400, gente. Legal. O 2 também divide 320. Mas não é o maior possível. E quem é o maior divisor comum desses dois números? 400 e 320. 80? É? Como é que a gente pode descobrir? Vamos lá. Você pega aqui 19. Bota os dois números, 400 e 320. E sai aqui do ladinho, né? Colocando números que dividam ao mesmo tempo 400 e 320. E não precisa ser só número primo. Você pode começar de um divisor comum qualquer. Que seria um divisor comum de 400 e 320 pequenininho assim? 2. Tá? Aí cabe zero. Cabe zero. Para ganhar tempo, a gente já está querendo ir para casa, eu posso dar 10 logo. Tem algum problema? Eu não estou fatorando aqui segundo os fatores primos. Eu estou procurando um divisor comum. Então não tem problema eu pegar um número composto, que é o 10. Então fica quanto aqui? 40 e 32. Agora diga lá, o divisor comum de agora de 40 e 32. Tem que ser divisor dos dois. Quanto? 8. Quanto é 40 dividido por 8? 5. E 32 dividido por 8? 4. Existe algum divisor comum entre 5 e 4 que não seja 1? Então pronto, os divisores comuns aqui, 10 e 8 multiplicado a quanto? Então este é o famoso MDC dos números 400 e 320. Existem outras formas de calcular, mas essa aqui é mais tranquila para o que nos propõe agora. Tá? E aí, certo? Quantas escolas de 80 alunos cada eu poderei levar no turno da tarde? 80 ingressos por escola. Se são 400, 5 vezes 80, 5 escolas. E à noite, quantas escolas levando 80 alunos por escola eu poderei levar para o cinema? 4. Então levei 5 escolas pela manhã, ou pela tarde, 4 pela noite, total de 9 escolas. Tá bom? Qual é o item? 6. Tá bom? Esse é o número mínimo que eu poderia levar. Poderia levar mais se eu quisesse. Se eu quisesse separar 40 por escolas, daria 18 escolas. Ele quer a menor quantidade possível de escolas. Por isso que eu usei o maior divisor comum. Tá bom? E aí, para encerrar aqui, essa aqui nós não vamos fazer 20 não, porque não cabe na lousa não. Certo? Só que uma observação. Eu disse para vocês que 1 quilômetro... Não, é massa, mas para essa questão não é não. Né? Eu disse que 1 quilômetro equivale a quantos metros? 1000 metros, né?
É verdade? Muito bem. Então, o quilo, que é o prefixo usado nas unidades, né, de comprimento, de massa, de volume, ele representa 1000. 1 quilo representa 1000. Menos aonde? Na informática. Certo? Essa questão aqui, que eu não vou fazer agora, ela está aproximando. Mas só por curiosidade, 1 kilobyte equivale a 1024 bytes, e não é 1000. Vem da linguagem binária que o pessoal da informática conhece. O Thiago, se estivesse por aqui, poderia, né, ratificar o que eu estou dizendo. 1 gigabyte equivale não a 1000 kilobytes, mas a 1024. Certo? Aí a questão do Enem, para não complicar, fez essa aproximação. Mas vamos falar dessa 21 para a gente poder ir para casa. Vamos lá, meu amigo. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrar as mensagens secretas, foi utilizada a técnica da decomposição em fatores primos. O número N é dado pela expressão 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z, na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Pode ser 0 e pode ser positivo. Tá bom? Sabe-se que N é múltiplo de 10. Tá bom? E não é múltiplo de 7. Tá bom? O número de divisores de N positivo diferente de N é. Então, ele quer o número de divisores, né, de um determinado número ali. Tá bom? Então, vamos explicar isso aqui um pouquinho para vocês. Falar em guerra, vocês assistiram o jogo da adivinhação? É a história do inglês, né, e decifrou o enigma. Né? É isso, Alan Turing, precursor do computador. Tá? Um filme maravilhoso. Menino, então, gente, vamos aqui exemplificar com o número 60, tá bom? O número 60, questão 21. Essa questão 21 ela é uma questão atípica para Enem. Você olha para a questão dessa e diz: cadê o contexto? Você não diz que as questões do Enem são todas contextualizadas, não é verdade? De 2009 até ano passado, essa questão e outra que eu conheço lá em 2010 foram as únicas questões que eu não vi ter contexto nenhum, a não ser o próprio conteúdo que envolve a divisibilidade e a quantidade de divisores de um número. Então, por exemplo, você tem ali o número 60. Você conhece os divisores de 60, gente? Me diga aí os divisores positivos de 60. Me diga um, por favor. Não, eu disse para você dizer um. Diga um. Muito bem. Um é o divisor de 60. Né? Agora me diga outro. Na sequência, 2. Se o 1 é divisor de 60, 60 também é. Concorda comigo? Se o 2 é divisor de 60, quanto é 60 dividido por 2? O 30 também é. Se o 3 é divisor de 60? Se o 3 é divisor de 60, quem também é aqui? O 20. O 4 é divisor de 60? É? Então quem também é aqui? 15. Tomara que caiba, meu Deus. Depois do 4 tem o 5. Não vai caber não, vou botar aqui embaixo, certo? O 5 é divisor de 60? Quem também é? 12. 12. O 6 é divisor de 60? Quem também é? O 10. O 7 é divisor de 60? O 8 é? Quanto é 60 dividido por 8? Não é. E o 9 é? Eu já cheguei no 10. Então pronto, aqui estão os divisores positivos do número 60. Quantos números tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ficou bom, fizemos, contando, maravilha, puxa vida, que legal. Mas se for um número muito grande, tipo 1.200, e eu pedi para vocês contarem os divisores de 1.200, tem condição, saindo hoje daqui, de você botar de um por um? Mas aí a questão, às vezes, quer que a gente diga quantos são. E existe na matemática uma maneira de encontrar os divisores de um número sem precisar mostrar todos. E você fatora para começar, segundo os fatores primos. Então, qual é o menor número primo que nós temos, gente? O número 2. Pessoal, dizem que o número primo é um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. O número 1 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Por que ele não é primo?
A definição de número primo começa assim: é um número maior do que 1, que só é divisível por 2, ou por 1 e por ele mesmo. Então já exclui o 1 da parada, certo? Então o primeiro número primo é o 2. E aí, fica quanto aqui? Aí dá para dividir por 2 ainda? E fica quanto? E aí dá para dividir por 2 ainda? E agora vai para quanto? E aí fica quanto? E agora? E aí acabou. Então a gente pode dizer que o número 60 é 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Certo? Quantos fatores temos ali do número 60? Quantos fatores primos? Quantos? 4. 2, 2, 1, 3 e 1, 5. Concorda comigo? Sim. Como é que você monta esses divisores? É combinando esse pessoal aqui. Isso aqui é um problema que eu não vou aprofundar agora, só vou dizer como é a técnicazinha, dar a resposta e vamos embora, certo? Mas é um problema de análise combinatória. Você monta os divisores do número pegando os seus fatores e combinando. Pega 2 aqui, pega o 3 e o 2. 3 vezes 2, 6. Aqui o 6. Pega o 5, o 2 e o 2. 5 vezes 4, 20. Aqui. Então, é um problemazinho de contagem. E esse problemazinho de contagem chega numa regra para você calcular o número de divisores de qualquer número natural. Certo? Ou inteiro também. Como é que você faz? Você pega os expoentes da fatoração. Certo? Soma uma unidade. E aí aquele expoente ali é quanto? Responde. Soma mais um. Pega o outro expoente, quanto é? Soma mais um. O outro expoente, quanto é? Soma mais um. E multiplica esse pessoal todinho aqui. E aí fica 3 vezes quanto? Vezes quanto? Quantos divisores tem esse cara? Confere? Então é assim que você calcula os divisores de um número. O nosso número aqui, certo? Quando fatorado, ficou 2 elevado a x, 5 elevado a y e 7 elevado a z. O número de divisores positivos de n, diferente dele mesmo, certo? Ah? Sabe que n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7, certo? Se ele não é múltiplo de 7, o que é que tem que acontecer aqui, gente? Hein? Vamos lá, se ele não é múltiplo de 10, porque se o número n, se eu fosse comparar só aqui, ó, certo? Quantos divisores, segundo essa regrinha que eu fiz, nós teremos? Eu vou pegar o x e somar quanto? Mais 1. Essa resposta é aqui, ó. Eu vou pegar o y e somar quanto? Mais 1. E eu vou pegar o z e somar mais 1. Por que ele botou aquela conta de subtrair ali no item E? Porque ele quer que seja diferente de n. Quando a gente conta os divisores, apareceu aqui o próprio 60. Essa continha aqui, que a gente faz, conta, porque todo número é divisor dele mesmo. Certo? Então esse negócio de pegar, somar mais 1, multiplicar, somar mais 1, multiplicar, somar mais 1 e multiplicar, vai dar todos os divisores, inclusive quem? O próprio número. Quando ele diz diferente dele mesmo, você retira 1. Agora essa questão aqui tem esse texto que diz que n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. Então se não é múltiplo de 7, esse z aqui tem que ser elevado a quanto? Quanto é o valor daquele z ali? Quando é que o número é múltiplo de 7? Quando ele tem na sua composição um fator primo 7. O único jeito de eu tirar aquele 7 dali é o z ser igual a quanto? 0. 7 elevado a 0 é igual a quanto? Aí o 7 sai da parada. Então tira o 7, tá bom? E ele é múltiplo de 10. Quando é que o número é múltiplo de 10? Hein? Quando ele tem o 2 e o 5. Então, tem que ter o 2 e o 5. Se tem que ter o 2 e o 5, nem pode o x ser 0, nem pode o y ser 0. Tá bom? Então, a continha aqui dessa questão seria apenas, certo? Esse item aqui, você vai somar os elementos aqui do x vezes o do y, certo? E daria essa conta excluindo essa aí, tá bom?
Minha gente, nós vamos ficar por aqui. Eu tenho que agradecer a vocês, né? Espero que na próxima aula melhore mais um pouco. Muito obrigado. Boa noite. Sim, ó, daqui para a semana que vem eu vou colocar essa lista com uma quantidade bem razoável de exercícios e eu espero o feedback de vocês dizendo quais exercícios que eu trago no próximo aulão, tá bom? Obrigado. Ok.